Meninas? Bom, voltando aqui à nossa aula, né? Dando continuidade, vou continuar onde eu parei. Bom, vou falar aí agora, né, sobre a responsabilidade do trabalhador, porque tanto o empregado quanto o empregador, eles têm responsabilidade perante as normas, certo? Bom, cabe ao trabalhador submeter-se aos exames, ele não pode se recusar, ele tem que fazer. Colaborador com a organização da aplicação das NRs, né? Ele tem que também seguir as NRs. Usar o equipamento de proteção individual fornecido ao empregado. Então, ele também, né, precisa seguir ali de acordo com o que é necessário para garantir a sua segurança, certo? Bom, vamos seguindo. Na ANR, né, ela vem abordando sobre a questão do PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, né, ela vai estar ali citando a necessidade de elaborar esse projeto, né, esse programa. O PGR, né, ele vem para quê? Para evitar alguns riscos ocupacionais, identificar os perigos possíveis, avaliar os riscos ocupacionais indicados, classificar os riscos operacionais, implementar medidas de prevenção e acompanhar o controle de risco. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum PGR, né? Ele geralmente vem com plano de ação, o plano de ação ele vai ali identificar, né? O PGR vai identificar algumas áreas de risco dentro daquele ambiente, um risco ergonômico, um risco físico, um risco químico, né? Um risco ambiental. Então, ele vai identificar ali naquele plano. Geralmente, ele fica pregado na parede, numa área onde tem acesso aos demais, para as pessoas terem conhecimento de alguns riscos que tem naquele ambiente. Bom, e serve para quê? Para identificar alguns perigos, né? Por exemplo, descrição de perigos possíveis, lesões, agravos de saúde, algum lugar que você vai passar, um galpão, um lugar subterrâneo que ali vai ter algum risco, talvez de você não conseguir respirar, então ali já vai estar uma identificação, opa, lá é perigoso, né? Identificar fontes circunstanciais, né? Opa, peraí, onde que tem, onde não está, onde você pode ir. Tem algumas empresas que, quando você vai fazer visitas, tem áreas que a gente não consegue visitar porque há riscos, certo? Indicação de grupo de pessoas, né, que estão sujeitas àquele risco. Por exemplo, quem trabalha no biodiesel vai estar sujeito àquele risco ali, né? Não sei, talvez um risco químico ou um risco biológico, né? Então, tem aquele risco ali e aquelas pessoas vão estar se expondo aquele risco. Por exemplo, quem trabalha em caldeira tem um determinado risco, né? Quem trabalha com biodiesel tem um determinado risco, tem risco de periculosidade, de insalubridade, né? E os demais riscos aí que vão agregando. Avaliação de risco ocupacional, né? O requisito estabelecido nas normas regulamentadoras. Então, a gente segue por base o quê? As normas regulamentadoras. As medidas de prevenção e implementação que precisa ser estabelecido, né? Exigência da atividade de trabalho, a comparação do perfil e exposição, né? Estabelecidos nas normas, né? Bom, e dentro da ANR, a gente também vai abordar o quê? Sobre o controle de risco, medidas de prevenção, né? O que eu tenho que fazer para não acontecer, o plano de ação, né? Como eu vou montar um plano? Por exemplo, eu tenho um buraco ali, ele precisa ser tampado, ele precisa ser sinalizado, é um plano de ação que você está fazendo para evitar uma medida de prevenção, para evitar o quê? Um futuro acidente, né? Implementação e acompanhamento dessas prevenção, acompanhamento da saúde ocupacional dos colaboradores, né? Os exames admissionais, né, demissionais, periódicos, né? Você está fazendo o quê? Um acompanhamento da saúde dele. Se ele tiver algum diagnóstico ali, ele vai ser encaminhado a fazer o que precisa ser feito. Análise de acidentes. Teve um acidente, tem que fazer uma análise, tem que fazer uma perícia, tem que fazer reunião, tem que ver o que aconteceu para não acontecer novamente. Preparação para emergência, né? Opa, se eu tiver uma emergência,
um fogo, né, um incêndio, ou então uma tubulação que rebentou, ou alguma coisa nesse sentido, eu tenho que ter ali uma prevenção de emergência, né? Uma vez eu participei de dois simulados. Um era que estava pegando fogo, né, no galpão, e o outro é que pegava fogo no biodiesel, e a gente teve que entrar com os brigadistas, né? Então, isso aí é o quê? É uma preparação de emergência. Quando a gente treina os brigadistas, é uma preparação de emergência. Se acontecer alguma coisa, eles vão à frente, certo? Bom, a documentação, né, fala sobre a questão do PGR, que no mínimo ele tem que ter o inventário de risco e o plano de ação para ele ser executado ao longo do tempo. A capacitação e treinamento de segurança também é abordado ali dentro da NR1, né, que são pontos primordiais. Por exemplo, a capacitação ela tem que incluir treinamento inicial, treinamento periódico, treinamento eventual, né? Meu treinamento periódico venceu, eu tenho que ter o controle e já colocar o colaborador para fazer a reciclagem daquele treinamento que venceu. Recebeu o certificado, o original fica com ele, a cópia fica com a empresa, arquiva, guarda, escaneia na pasta daquele colaborador. Fiscalização chegou, pediu, porque se ela chegar, ela vai pedir, você já está na mão, a cópia, entendeu? Então, isso tudo cabe a quem? Ao SESMIT, né? Treinamento eventual deve ocorrer quando houver mudança de procedimento, ou quando o colaborador está chegando na empresa, ou ele está retornando ali de um afastamento, ou se aconteceu algum acidente, né? Aconteceu aquele acidente, aí eles já começam a fazer treinamento para não acontecer novamente, certo? Carga horária, né? Vai de acordo com a situação que o motivou, né? Então, ela pode variar essa carga horária. A capacidade pode incluir no estágio, um estágio prático, supervisionado, orientação, exercício de simulado, igual eu falei para vocês, né? A gente participou de 2 simulados, um do galpão e o outro, né? No biodiesel. Então, foram simulados, né? Tivemos que deslocar, movimentar quem estava ali dentro daquela empresa para um local seguro, né? Os brigadistas entraram para combater, né? Isso é o que? Um simulado. Mas se acontecer, eles têm que executar. Habilitação para operação de veículo, embarcação, máquinas, equipamentos, né? Esse aqui é muito utilizado nas obras, né? Nas empreiteiras. Tem que estar sempre reciclando, sempre atualizando. Quem trabalha nessa área, né? Na área de obras, dizem antigamente que existia muitos acidentes nessa área, né? Então, a fiscalização é até mais atuante aí, porque acontece mais acidentes. Bom, o tempo que a gente utiliza para estar fazendo esses treinamentos, né, tem que ser em horário de serviço, né? E o certificado tem que disponibilizar para o trabalhador. Algumas disposições finais em relação à nossa na NR01, né? O não cumprimento cabe ao quê? A penalidades. Pode ser uma multa, pode ser um processo, pode ser até mesmo uma interdição. A gente viu recentemente, sempre vê na televisão, algumas empresas que são interditadas, porque chega lá, as pessoas estão trabalhando em formas sem nenhuma condição de trabalho, né? E em riscos, né? Então acaba interditando e fora as outras consequências que traz para a empresa, talvez uma demissão, talvez uma penalidade ali interna, né? Então ela traz aí muitos transtornos e até legais, se não seguir as normas regulamentadoras, né? Então é importante que a gente tenha conhecimento sobre elas. A norma, né, a NR01, ela vem com 2 anexos. Um é o termo de definição, que vai falar sobre algumas palavras que são usadas nas normas para esclarecer o que significa, e o outro anexo é referente às diretrizes e requisitos para a modalidade de ensino à distância ou presencial, que fala sobre a questão da utilização dos cursos, né? Porque ele pode ser tanto presencial quanto semipresencial, que é online, certo? Meninas, vou colocar para vocês a NR01, é importante que vocês leiam. Eu fiz um resumo dessa norma, mas é necessário a leitura dela, tá bom? Vou deixar para vocês também um resuminho, né, alguns pontos importantes que vem abordando a NR, e vou deixar também
um vídeo de apoio, certo? Vou ficar online na sala, se alguém precisar de alguma coisa, estarei online. A pedido da coordenação, a gente tem que permanecer na sala aí, disponível para vocês. Mesmo que vocês não entrem, eu estarei lá. Mas se precisar, também vou estar lá, tá? No mais, deixo meu abraço e até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!